Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico de Blockchain e Criptomoedas. Eu sou o professor Matheus e essa é uma aula bônus aqui do curso, na qual eu vou responder a algumas perguntas que foram feitas em algumas das aulas anteriores. Então eu vou começar já colocando aqui, mostrando aí para você, duas perguntas que foram feitas e que dizem respeito mais ou menos ao mesmo assunto. Então acompanhe aí, a pergunta é a seguinte. Nessa aula, tive dificuldades de entender como é feita a conferência dos blocos. E só para que você entenda o contexto, essa aula a qual a pergunta se refere é a aula 3 do curso, sobre a blockchain como um livro razão. E aí a pergunta continuando ali, né? Escrevi em Word ou PDF, e aí onde coloco o hash? Em outro arquivo? E a segunda pergunta, que tem a ver com essa primeira, por isso que eu juntei as duas aqui de uma vez só, diz o seguinte: sou advogado e quero proteger as minhas operações. A atividade de mineração pareceu ser objetivo de outro profissional, não de quem está tentando colocar os contratos na blockchain. A atividade de mineração tem um propósito em si mesma. Como advogado, faço os documentos e entrego ao minerador quem vai organizá-los na blockchain. Seria isso? Então vamos lá, olha só. Em primeiro lugar, lembrar aqui que é mais ou menos isso que foi dito aí na segunda pergunta. A segunda pergunta ela meio que se autorresponde. Por quê? O que acontece? Em primeiro lugar, e voltando então aqui à primeira pergunta, não vai ser você que vai colocar o hash. Quer dizer, o hash é uma função matemática que é criada automaticamente com base no conteúdo do seu arquivo. Quer dizer, procure na internet, tá? Eu vou até deixar aqui, você nem precisa procurar. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição deste vídeo um link que leva para um simulador de hashes. E aí você coloca lá uma frase qualquer, por exemplo, hoje é segunda-feira, e clica lá no botão para ele calcular o hash, você vai ver um resultado. Depois você muda e coloca hoje é segunda-feira, mas não por extenso. Ou até, melhor ainda, coloque assim, hoje é segunda-feira tudo por extenso, mas segunda-feira sem hífen no primeiro momento. E no segundo momento, coloque só o hífen, veja se só vai mudar o hífen na frase e pede para calcular de novo. Você vai ver que é um hash completamente diferente. Então, na verdade, vai ser a máquina que vai calcular o hash. Então, se eu tenho um arquivo do Word ou um arquivo PDF, por exemplo, a máquina vai calcular o hash desse arquivo, e aí esse valor, então, é que vai entrar lá na componente da blockchain, ou seja, na criação das transações no âmbito da blockchain. E juntando isso à segunda pergunta, é exatamente isso. Quer dizer, a mineração não vai ser a pessoa que vai fazer, vai ser o minerador, no caso, ele que vai ser o responsável por fazer esse processo matemático de encontrar o hash. Né? Então, como está ali na própria pergunta, que eu disse que a pergunta ela meio que se autorresponde. A atividade de mineração é sim objetivo de outro profissional, que é quem vai colocar lá os dados na blockchain. Perfeito, é isso mesmo. E a atividade de mineração, então, ela realmente vai ter um propósito em si. Perfeito, é isso mesmo. E aí vem, como advogado, faço os documentos e entrego ao minerador quem vai organizá-los na blockchain. Seria isso? É mais ou menos isso. Eu não diria que você vai entregar para o minerador, a pessoa. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar lá os seus documentos, os seus contratos. Você, por exemplo, pode se utilizar de empresas especializadas que fazem esse registro na blockchain. Então, na verdade, você manda o arquivo, a empresa, né, que faz esse tipo de serviço, que presta esse tipo de serviço, vai registrar o seu documento em uma transação. Essa transação vai ser enviada para a rede, aí algum minerador, alguém que atua, que faz esse trabalho de mineração, lembrando, como eu disse lá nas aulas, né, na aula sobre mineração, não é uma pessoa específica, quer dizer, a mineração ela é feita por todos aqueles que estão na rede, e o primeiro que consegue atingir o nonce, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele vai gravar aquele bloco. Então, a partir daí,
os seus dados estariam devidamente registrados. Então, voltando à primeira pergunta, não é você que manda o hash. O hash é função matemática e o resultado do hash vai ser decorrente do seu arquivo que você envia para a empresa e aí a empresa faz esse processo. Então você não tem que se preocupar em achar o hash e mandar hash para ninguém. Quer dizer, como está na segunda pergunta, é o minerador que vai realizar esse processo para poder então gravar esses dados na blockchain. Vamos passar aqui agora para as próximas duas perguntas. Primeira delas, o bloco seguinte não é gerado automaticamente e por isso a mineração? Veja o seguinte, o que acontece? Eu tenho a transação do A para o B, eu tenho a transação do C para o D, eu tenho a transação do X para o Y. Então essas transações, elas vão ser juntadas, vão ser gravadas em um único bloco. Então o bloco será sim gerado de maneira automática. Por quem? Pelo minerador. Quer dizer, a atividade de mineração é justamente aquela atividade executada para se encontrar o nonce, que é o objeto da próxima pergunta, eu já vou chegar lá. E aí, uma vez que esse nonce é atingido ou encontrado, aquelas transações são então efetivamente gravadas em um novo bloco. Então, o bloco sim, ele é gerado de maneira automática pela mineração, né? Ou seja, quando a gente fala em mineração, a gente está falando exatamente disso, dessas atividades que são desempenhadas por mineradores. Lembrando, o que é o minerador? Nada mais é do que um computador que está ligado na rede. Usando o exemplo aqui da blockchain do Bitcoin, né? Ou seja, um minerador, qualquer computador que esteja ligado na rede do Bitcoin, né? Na blockchain do Bitcoin, e esteja rodando um nó completo, o full node, como se fala, ele é um potencial minerador. Ele vai se transformar em minerador a partir do momento em que ele pega todas aquelas transações, coloca todas elas juntas e executa essa função hash, que eu falei agora há pouco, para encontrar o nonce. Quando ele encontra o nonce, e se esse nonce bater com esse hash, então aquilo dali vai ser válido, e aí sim é que aquele bloco que contém todas aquelas transações vai ser gravado na blockchain. Então essa é a atividade de mineração e é assim que o bloco é gerado de maneira automática. E a última pergunta é essa daqui. Não entendi a utilidade do nonce. Se eu faço um contrato, o conteúdo do hash será gerado automaticamente. Perfeito, certinho. Deu a impressão de que se pode achar um bloco em branco à frente e guardar para si para ser preenchido depois. Porém, ao adicionar o conteúdo do hash, o hash será alterado. Quer dizer, não é... A primeira parte está certa, a segunda não. Então, vamos lá. A gente tem aqui um bloco, tá? Então, dentro desse bloco, existem várias transações. Este bloco, ele contém, portanto... Essas transações, essa é uma das informações, ele contém o hash do bloco anterior, tá? Ele vai conter o seu próprio hash, e aí o hash vai ser o quê? De onde vai vir esse hash? Como eu falei antes, é aquela função matemática, né, que vai ser executada com base no conteúdo das transações. Então veja, usando o exemplo da própria pergunta anterior, vamos supor que você tenha o contrato A, o contrato B, o contrato C. Cada contrato vai ter o seu hash. Mais que isso, quando esses três contratos são colocados ali dentro daquele possível bloco, e eu digo possível por quê? Porque o bloco ainda não foi gravado. Então, na verdade, eu tenho uma transação de registro do contrato A, uma transação de registro do contrato B, uma transação de registro do contrato C. E essas três transações ainda não foram gravadas. Então, essas transações em conjunto, elas gerarão um hash, ok? Então, a partir dessas informações, repito, o hash que está neste possível bloco a ser gravado, o hash do bloco anterior que já foi gravado e mais o próprio número daquele bloco na sequência de blocos ali na blockchain, isso tudo vai gerar um determinado valor hash.
Só que para atingir esse valor é que eu preciso do nonce. E aí a gente vincula com a pergunta anterior. O que é a mineração? A mineração é justamente essa atividade computacional que os computadores que estão ligados na rede vão fazer para poder encontrar um valor que esteja abaixo daquele hash estabelecido, abaixo daquele limite estabelecido. Então, na verdade, a utilidade do nonce vai ser apenas essa. Vai ser um mecanismo de segurança que vai permitir ao minerador dizer, ok, achei um valor que está abaixo do target lá, do objetivo, né, estabelecido pela própria rede. Quer dizer, a rede está verificando ali o tempo todo o nível de dificuldade e estabelecendo esse valor, esse padrão. Então, o nonce vai ser esse número que vai ser pesquisado até que se encontre um valor que seja abaixo desse padrão, abaixo desse target, como eu falei. Uma vez que encontrou, aí aquilo ali é minerado, como se diz, e é gravado na rede. Então, resumindo aqui e recapitulando, eu tenho o bloco, por exemplo, o bloco 10. Esse bloco tem quaisquer informações lá, não importa, já está gravado. Esse bloco vai ter o hash dele, quer dizer, é o valor matemático criado por uma função matemática que define a identidade daquele bloco número 10. Aí, na rede, estão sendo desenvolvidas outras transações de transferência de valores, de registro de documentos, do que for. Essas transações ainda não estão gravadas na rede, né? na rede da blockchain, no caso. Então, elas estão ali sendo consolidadas e formando um possível bloco que vai ser o bloco 11. Tá? Então, uma vez que se chega ao conjunto de dados que é suficiente para se gravar um novo bloco, aí começa o processo chamado de mineração. Então, o que nós teremos nesse caso? Nós teremos aqui, em primeiro lugar, o target, que é estabelecido pela rede, pelo sistema como um todo. Esse target é um número que precisa ser encontrado, portanto, pelo minerador. Qual vai ser a entrada? Veja que o minerador ele já tem um objetivo, ele já tem a saída. Quer dizer, aquele bloco 11, que é o novo bloco, só vai ser gravado quando os mineradores, lembrando que qualquer um que roda um full node pode ser um minerador, então só quando esse número for atingido, esse target for atingido. Se tiver acima do target, não vale. Se tiver abaixo, o bloco 11 é gravado na rede, né? Na rede da blockchain, na cadeia de blocos. Então, o que os mineradores têm? Eles têm o hash do bloco anterior, porque já está lá gravado, então eles pegam esse número, é uma informação. Eles têm o hash daquelas informações todas que podem formar o bloco 11. Eles têm o próprio número do bloco, o número 11, né? Ou seja, o bloco que vai ser o próximo. Eles têm essas informações. Então, só que fica faltando uma, que é justamente o nonce. Então, esses 4 elementos em conjunto, quando se fizer o hash desses 4 elementos, este valor precisa estar abaixo daquele target que já foi pré-estabelecido. Portanto, para que serve o nonce, né? O nonce vai ser justamente aquele número que, por tentativa e erro, vai permitir ao minerador achar um número que estará abaixo desse target e aí, achando, o primeiro que achar, grava aquele bloco 11 na rede. E aí aqui, juntando a segunda pergunta com a primeira, como está aqui, se pode achar um bloco à frente e guardar? Não, porque aquele bloco está sendo gerado no momento em que essas operações matemáticas estão sendo realizadas. E o bloco seguinte não é gerado automaticamente? Sim, nesse processo. Quer dizer, imagine aqui, nós temos aí 30 mil computadores rodando, no caso da blockchain, por exemplo, do Bitcoin. Então, esses 30 mil computadores ao redor do mundo estão executando cálculos matemáticos para achar um nonce. Todos eles já têm o hash do bloco 10, pegando o meu exemplo aqui,
Todos eles já sabem que o número do próximo bloco é 11 e todos eles já têm o hash do possível bloco 11, que ainda não foi gravado, mas está em vias de ser gravado. Então, falta uma informação. E aí, todos esses computadores, esses 30 mil computadores da rede do Bitcoin, vão fazer esses cálculos para achar o nonce. O primeiro que achar o nonce vai ter o valor completo desse hash e vai comparar com aquele target inicial. Estando abaixo, ele grava esse bloco 11 e recebe as recompensas. Então, é desse jeito que esses blocos são gravados aí na blockchain. Espero que tenha ficado claro, mas se ainda assim tiver dúvidas sobre para que serve o nonce e como funciona esse processo, deixe aqui nos comentários que com certeza irei explicar mais uma vez para você. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!